a tecnologia tratando o simples, o operacional, ali, poxa, ela me dá a possibilidade de pegar um telefone, de ligar, ela me dá a possibilidade de estar presente numa loja. Cara, hoje você tem soluções em que eu preciso de um dado, rapidamente eu tenho esse dado e eu invisto um tempo muito mais qualificado na relação humana. Um olhar de uma consultoria de campo que está todo dia olhando desde a performance do sellout das lojas, olhando o que a gente está vendendo, como é que qual que é o nosso ticket médio, como é que esse consumidor está sendo atendido, enfim, é um desafio diário. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Estamos aqui numa edição especial diretamente da ABF Expo, uma das maiores feiras de franquias do mundo, e a gente está nessa conexão aqui junto com parceiros super relevantes, né? Como a Praxis, que está com a gente aí nessa jornada. Tonini, meu grande amigo, parceiro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, a gente está no terceiro dia de feira, então nós estamos aqui num aquário, né, dentro aqui da feira, a galera passando, movimentando e a gente gravando conteúdo aqui. Eu sou Alex Max, eu sou diretor da área de negócios na Data System e passo a bola aqui para o meu amigo Tonini se apresentar. Muito bom, muito bom. Gente, eu já perdi a conta de tantas feras aqui que passaram por aqui. Vocês vão ver essa agora que vem por aí, ó. Não é brincadeira não, daqui a pouco esse aquário aqui tá cheio só para vê-la. Muito bom estar aqui. Eu não vou falar nada, porque o Alex vai falar. Chamo Tonini, sou sócio da Praxis e muito feliz de estar aqui participando da Conexão Data System, porque o que de fato o que vem acontecendo aqui é a gente ampliar essa conexão do franchising do bem, né? Dando dicas de como essas feras que estão aqui fizeram para construir tudo que vocês vão ver agora. Então, fica ligado aí que vai ser muito legal. Muito bem, para a gente dar início, a gente vai apresentar aqui a nossa convidada, né, que está aqui, né, com a gente já nos bastidores aqui. A resenha de bastidor já valia. Já deveríamos tudo. começar a gravar nos bastidores, exatamente, né? Exatamente. Mas eu estou aqui, primeiro agradecer Michele da Óticas Carol, diretora de franquias, gentilmente aqui está com a gente nesse espaço aqui da agenda corrida. Mas muito obrigado pela tua presença aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da tua história. Imagina, Alex, Tonini, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder trocar, fazer essa conversa gostosa, esse bate-bola. É sempre um prazer, né? Quando a gente olha esse varejo todo, olhar as oportunidades, o que a gente tem, como é que a gente está caminhando, e é uma grande construção em conjunto, né? Então, para mim, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom. Bom, e para a gente fazer uma introdução aqui, porque, Tonini, eu fico pensando, 1.400 lojas da Ótica Carol. Gente, 1.400 operações. Aí eu já começo com essa pergunta. Fala um pouquinho, né, dessa estrutura hoje da Lojas Carol, da Óticas Carol, que tem um grupo por trás ali, você vai comentar um pouco. Mas antes até da gente entrar, né, nesses desafios, conhecer um pouco mais da Michele, da trajetória e do grupo também aí como um todo. Que bacana. Bom, eu sou mãe de duas crianças, eles me matam. Um adolescente e uma pré-adolescente, o Matheus e a Júlia, que são um grande motor meu da gente estar ali, de estar dinâmico, né? Eu chego no grupo Essilor Luxótica, a gente vai falar sobre o grupo, todo mundo fala, quem é? Essilor Luxótica. Em 2011, faz 15 anos que eu chego nesse grupo, vim de eletrodomésticos, tive uma jornada de 11 anos na Whirlpool, em diferentes áreas, tive a oportunidade de trabalhar do atendimento ao cliente, a planejamento estratégico, a área comercial. Depois passei pela Natura, entender essa dinâmica de relacionamento também até chegar na Luxótica. Então Luxótica, porque era Luxótica em 2011. Isso. E o grupo Essilor Luxótica vem da fusão entre a Luxótica, de armações, grande produtora de armações solares, né, italiana, com a Essilor, também grande produtora de lentes oftálmicas,
francesa. Então, a gente fez um misto de culturas entre França e Itália, e nós nos unimos porque o nosso fundador, o Cavaliere Del Vecchio, ele sempre teve um sonho, e é isso que nos move até hoje, que é fazer com que todo mundo possa cada vez mais ver. Então, é um propósito da gente olhar e falar assim, tudo que a gente oferece, a gente tem que tentar oferecer uma solução completa. E ele tinha sempre essa inquietude. Ele sempre foi um visionário inquieto em buscar sempre mover a sua companhia em prol de como é que eu posso oferecer melhor para o meu consumidor na ponta. Hoje a gente fala de um propósito de empoderar humanos. Olha. E esse é o nosso propósito, como é que a gente empodera humanos. E o nosso grupo, para quem ainda não conhece, esse L'Or Luxottica é a dona da Ray-Ban, é a dona da Oakley, é a dona da Vogue, também da Varilux, da Crisal, da Transitions. Nós temos no nosso portfólio mais de 30. Isso é só as marcas. Depois a gente tem o nosso varejo. E aí, no nosso varejo, que a gente vai falar hoje de Óticas Carol, a gente tem aqui no mercado brasileiro a Grand Vision, a Sunglass Hut, a loja da Ray-Ban, a loja da Oakley e a nossa Baby, que é a Solaris, que é uma bandeira mais nova que a gente trouxe para o mercado brasileiro. Mas ao redor do mundo, no nosso grupo, nós temos 20 mil pontos de venda. Então, a gente vai desde a produção, desde o design da armação, do óculos solar, até a entrega no ponto de venda para esse consumidor. Então, a gente permeia toda essa cadeia de forma que a gente possa sempre buscar do sonho. Eu te ofereço a solução completa. E o nosso varejo é o caminho pelo qual, junto com todo o canal independente, a gente tem a oportunidade de oferecer uma jornada super bacana, uma experiência para esse consumidor que ele tenha dentro das nossas lojas. Então, essa é a dinâmica que a gente tem nesse universo de ótica no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, Carol, né? Carol é a principal bandeira nossa aqui no Brasil. A gente tem mais de 1.400 lojas, como vocês falaram. Falei para vocês, puxa, a gente tem 2.000 pontos de venda ao redor do mundo como esse L'Or Luxottica. Mas 1.400 franquias, só a Carol tem aqui no Brasil. Olha só o peso e a importância que a gente tem justamente para contar essa história e mostrar toda a força de uma franquia, né? A gente olha para o tamanho do nosso país, para a diversidade desse país, que é o Brasil. Então, como que a gente chegaria em tantos lugares? A gente tem essas 1.400 lojas em mais de 540 cidades. Então, a gente está presente em todos os estados. Então, como que a gente poderia chegar? A franquia é o meio pelo qual foi a nossa estratégia de falar assim, puxa, a gente pode cada vez mais construir e entregar essa oferta diferenciada para esse consumidor. Então, isso é uma coisa que é um caminho que a gente vai. Dá para pegar um grupo de marcas ali e fazer já vários episódios, né? Então, Nossa, dá para falar bastante coisa aqui. Então, agora, olhando para a Óticas Carol ali, gostou do olhando, né? Conectando já. Olha ali. Mas, Michele, vamos lá. Eu imagino, né, de fora, esse desafio, né, que é uma empresa que, ao longo dos anos, ela vai acontecendo fusões, aquisições, e empresas com cultura europeia, e aí com tempero brasileiro, e aí, olhando para a Óticas Carol, como que tem sido, né, esse movimento de expansão, trazendo toda o guarda-chuva do grupo, mas com essa a dinâmica, a particularidade, a regionalidade, né, de uma marca forte aqui no Brasil como a Óticas Carol. Como que é isso internamente lá para vocês? Carol chega no grupo em 2017, né? Carol nasceu, é brasileira, né? Vai fazer quase 30 anos como marca e chega no grupo esse L'Or Luxottica em 2017. E a gente tem um grande objetivo de poder ofertar, através da Carol, uma solução muito saudável, financeiramente saudável e rentável para os nossos parceiros, que são os nossos franqueados, e criar um mecanismo pelo qual, independente de onde o consumidor ele esteja,
ele tenha um atendimento que esteja alinhado a tudo aquilo que a gente fala como valor. Puxa, a gente quer que esse consumidor ele tenha uma oferta adequada de produtos, então a gente olha assim a regionalidade, o que a gente tem? A gente tem segmentações dentro das nossas lojas, a gente tem ofertas muito claras de soluções que a gente pode trazer e, principalmente, a gente tem um capital humano valiosíssimo, que é o nosso time de balcão, que é como a gente capacita esse time e a gente tem uma plataforma de treinamento para treinar. São mais 7.000 pessoas com a gente nessa jornada diária, né? Então, como que a gente capacita esse time para que todo mundo consiga identificar qual é a necessidade daquele consumidor e ofertar uma correta solução, seja uma solução de lente oftálmica, seja uma armação, ou seja um solar, ou uma lente de contato. Então, a gente sempre teve esse desafio de olhar esse mercado brasileiro, são 1.400 lojas, então como é que eu estabeleço um padrão olhando para esses detalhes regionais que a gente precisa considerar. Semana retrasada eu estava no Nordeste, em pré-festa de São João. Então a gente tem esse olhar, mas sem perder a identidade de Carol, né? Carol tem uma identidade, Carol é reconhecida, é a maior rede, é reconhecida pela ABF, né? A gente é a maior rede ótica. É a 8ª no ranking geral de franquias. Então, como que a gente consegue manter essa identidade, olhando toda essa presença que nós temos e que o consumidor que entre numa Carol aqui em São Paulo, ele tenha ele perceba que ele está entrando numa Carol lá em Manaus. Então, a gente busca muito isso através dessa parceria, obviamente, com os nossos franqueados, através de padrões, de processos muito bem estabelecidos, um olhar de uma consultoria de campo que está todo dia olhando desde a performance do sell-out das lojas até olhando o que a gente está vendendo, qual que é o nosso ticket médio, como é que esse consumidor está sendo atendido, enfim, é um desafio diário, Alex, não é uma coisa que a gente fale assim, puxa, dá, não, a gente tem que se desafiar a ser melhor, eu acho que é sempre ter esse inconformismo que vem do nosso fundador, essa inquietude, né, de olhar e falar assim, puxa, dá para fazer melhor? Ser pioneiro é uma das nossas bandeiras. Então, a gente olha para frente, puxa, como é que a gente pode dar continuidade no crescimento? A gente tem uma responsabilidade com esse segmento óptico, né? Se a gente olhar lá para trás, as óticas tradicionais, muito antigas, vocês lembram, vocês entravam nas óticas, entrávamos todos nas óticas, aquele jaleco branco, não era isso? A vitrine trazia uma oferta infinita de produtos, você não conseguia distinguir ali meio que direito, e você tinha um atendimento ali desse profissional, desse consultor, que estava ali para te ofertar a solução oftálmica. E você parte para um conceito hoje onde você tem vitrines muito mais minimalistas, onde você convida esse consumidor, e o papel desse capital humano que está lá dentro, do nosso time de balcão, é justamente um papel de consultor de vendas, não é um vendedor somente, porque ele vai entender um pouco da tua necessidade, vai te ofertar lente oftálmica, você fala assim, eu estou vendo uma lente, mas o que tem nela você não consegue ver. Então, o papel desse consultor é extremamente importante. Então, essa trajetória, unindo tecnologia, porque no passado, quando a gente olha o nosso passado, da ótica no passado, a gente não tinha tanto, até para tirar medidas, né, como era feito isso. Hoje a gente tem muita tecnologia dentro das nossas lojas, a começar pelos instrumentos. Hoje você entra numa Carol, você tem um Visioffice, que é um equipamento que vai medir, vai tirar todas as suas medidas e, inclusive, fazer um mapeamento de todos os movimentos
do teu olho para garantir que você tenha uma melhor e mais rápida adaptação à lente. Principalmente multifocal, né? Que eu acho que precisa disso. Exatamente, né? é outra realidade. Então, esses equipamentos trazem muito isso e permite que você tenha uma experiência completa. Então, quando a gente olha enquanto companhia, esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente continua a guiar essa evolução do segmento óptico? Eu não estou falando só de Carol, estou falando do segmento, a gente move muito isso, e como que a gente evolui com as nossas 1.400 lojas e cada vez mais contando uma jornada que encante, mas principalmente que atenda a esse consumidor que está muito mais antenado. Estamos em época, né, no dia. Então, esse consumidor não é aquele consumidor que chega... Não é mais bobinho, né? Não, ele já chega com muito mais conhecimento. Aquela pesquisa que ele ficava fazendo antigamente, ele já vem munido de muito mais informações. Então, como efetivamente eu acrescento, eu gero valor para essa venda? Então, esse é uma das conversas que a gente tem o tempo todo, né? E eu imagino a dificuldade, porque eu estou usando óculos recentemente, 2, 3 meses mais ou menos, e até então só usava óculos de sol, enfim. E aí, quando eu entrei nesse universo para descobrir, e aí eu fui, né, fui na Óticas Carol, prático, porque realmente tem em lugares muito acessíveis, assim. Deixa eu fazer uma brincadeira. A gente sempre fala nas nossas ações que tem sempre uma Carol perto de você. Sempre uma Carol perto de você. E tem mesmo. E de fato tem. E tem mesmo, né? E basicamente, eu fiquei impressionado justamente com essa questão técnica, né? Vai no equipamento, vai entender. Eu estava lá com a receita lá, multifocal, e os detalhes. E eu comecei a conversar com a atendente, né? A habilidade dela me explicando, e aí aquele universo novo que se abriu. Então eu fico imaginando o desafio da operação, né, de você fazer o treinamento, engajamento, conectar a parte técnica, mas também com a parte de atendimento, a disponibilidade. Então, para mim, foi um universo que eu tive a oportunidade ali de conhecer como consumidor, de fato. E aí você entrou na Óticas Carol. Você nunca sai com um óculos só, né? Porque tem as promoções, você fala, cara, não posso perder essa promoção. Então, mas assim, acho que até, né, Tonini, entrando nessa linha de expansão, de franquias, esse desafio de conectar essa parte técnica com a parte de atendimento e engajar, né, tanto o franqueado, mas lá com o time, eu imagino que são desafios até que a Praxis ali próxima acaba ajudando. Enquanto você falava, já estava aqui a pergunta que eu quero fazer, né? E você já entrou nela, exatamente. Porque eu imagino assim, né? É muito legal ver 1.400, todo esse propósito e tudo mais, mas eu imagino a dificuldade que é você fazer com que tudo isso que está muito claro para vocês, enquanto empresa, estratégia, cultura, sonho e tudo mais, chegue lá na ponta, né? Como é que vocês fazem isso chegar lá na ponta? Como é que vocês garantem? Porque a franquia, a gente vem falando muito isso, a franquia cada vez mais deixou de ser trilho, segue isso e não discute. É isso para o que a gente chama na Praxis de guardrail. O guardrail, ele vai te direcionar para onde a gente quer chegar em termos de cultura, estratégia, isso, aquilo, mas ele permite uma mobilidade aqui, porque hoje tem questionamento. Por que você quer fazer e tudo mais? Os franqueados, multifranqueados cada vez mais existindo, multifranqueados monomarca e multifranqueados multimarca, que ele tem poder de comparação com outra franqueadora que ele faz parte e tudo mais. Então, como que vocês conseguem? Quais os desafios que vocês têm e como vocês vêm fazendo com que isso cada vez fique melhor para ambas as partes, com que tudo isso que você falou chegue lá na ponta? É uma linha muito tênue o que você trouxe, né? De ser o trilho ou o guarda-reio, né? E isso é super interessante. Não dá para ser só trilho
e não dá para ser muito aberto. Isso aí. Então, esse é um grande desafio que a gente tem sempre, mas o que a gente entendeu é que a gente pode utilizar dessa capilaridade de lojas e de franqueados e trazer o melhor para a bandeira. Então, como que a gente constrói tudo isso, né? A gente sempre, quando a gente olha, né, a gente construiu os processos, então temos processos para tudo, mas entender na prática e na ponta como ele funciona e se efetivamente ele traz resultado. Então a gente o tempo todo tá convidado a olhar e a rever, porque muitas vezes dentro do escritório vai funcionar tudo, mas na prática não é assim. Então o time de consultoria de campo tem um papel de protagonismo nessa etapa, porque é ele quem está no dia a dia, no tete a tete, com o time da loja, porque a gente está falando do franqueado, mas eu tenho o time da loja ali, que é quem vai estar executando no final. Então, ele está no dia a dia ali e tem uma grande missão que, além de, lógico, apoiar no crescimento daquela operação, ele tem um papel também de ter um olhar crítico para cada loja e engajar aquela loja em cumprir tudo aquilo e mostrar também do porquê, né? Por que você aperta aqui, mas por que você tem que apertar esse botão? Então, é um processo contínuo. Vai falar assim, já chegou no teu... Não, estamos caminhando. É um processo que a gente tem que estar o tempo todo construindo para que a gente possa garantir que toda a nossa rede esteja, usando a tua palavra, dentro do guarda-reio. Então, como é que a gente faz? Qual campanha? Como é que a gente garante a identidade e toda a nossa promessa de valor enquanto bandeira, mas olhando, puxa, eu peguei o exemplo do São João, tá bom, a gente vai ter a bandeirinha ali pendurada na loja, porque o São João é mais forte lá no Nordeste. Mas eu tenho no Sul outras características, eu tenho no Sudeste outras características. Então, a gente sempre tem esse olhar, e muito do que a gente fez também foi segmentar as lojas, porque não dá para falar assim, que lindo, um único modelo, funciona em todo quanto é lugar. Não é assim, não dá. Então, essa segmentação que nós fizemos nos permitiu ter um olhar para, é uma loja de rua, é uma loja de shopping, onde ela tá, exatamente, quem é o consumidor que essa loja está atendendo, o que eu tenho no meu entorno. Percebe que não é uma decisão, eu vou abrir uma loja. Eu vou abrir uma loja, em que ponto, onde eu estou, qual é o meu entorno, para que eu determine qual o perfil daquela loja. E em cima daquela segmentação, toda a nossa atuação está ali. Então, esse foi um processo que nós fomos criando. E vou até falar, estamos lançando aqui na feira um modelo de uma loja menor. Então, essa está saindo, é fresco aqui, da ABF. Essa feira, a gente está lançando uma loja de 15 metros quadrados, com um modelo muito mais econômico, para justamente alcançar aquelas cidades menores, aquelas localidades menores, em que não faz sentido eu ter uma loja de 30, 35 metros quadrados, mas eu posso ter uma de 15 que vai atender aquela população. A nossa grande vontade, o nosso grande ensejo, né, que a gente anseia por isso, é que a Carol ela esteja presente, né, que você tenha de fato, brinquei com você, uma Carol sempre perto de você para atender a tua necessidade. Esteja você em São Paulo, num grande centro, ou você esteja em regiões mais distantes. Puxa, a gente está lá no Ijuí, na divisa do país. Então, assim, a gente quer estar presente para justamente atender essa população, né? O cuidado visual, a saúde visual, a gente sabe que todo mundo vira presbítero um dia. Então, a oportunidade que a gente tem no segmento óptico, ela é grande. E a gente tem uma oportunidade na mão, que estar presente e ofertar para esse consumidor algo que traga muita qualidade, uma experiência, porque é um processo de adaptação. Para quem nunca utilizou um óculos, seja uma visão simples, que é para perto ou para longe, ou um multifocal, que já é o perto e longe, existe um processo de mudança. E ao longo dos anos, não é só mais uma lente. O óculos também compõe quem é você,
como você está naquele É dia. moda também. É moda, exatamente. Você acaba tendo, o meu é para perto. Eu tenho uns 4. Cor diferente, não sei o que lá. Ele passou a ser um... Eu escolho ele junto com o look. É isso, é sobre isso. Então, todo esse composto a gente tem que colocar dentro das lojas. Mas, poxa, eu posso colocar dentro das nossas lojas todos os looks? Não. Então, a gente vai contar sempre uma história. Quem é o consumidor que entra na sua loja? E a gente desafia também as nossas lojas, porque por muitas vezes a gente pode ter um olhar e falar assim, não, vai entrar sempre um consumidor que vai me buscar um ticket médio mais baixo. Não, muitas vezes você vai contar e vai trazer para esse consumidor soluções que ele não esperava. Às vezes não é só um óculos. E se torna muito esse consumidor que ele tem uma boa experiência dentro das nossas lojas, ele se torna fiel. E ele volta e ele recomenda, porque ele sente segurança. E essa é uma palavra importante no ramo óptico. Você precisa ter segurança em quem está te atendendo. Você precisa entender o campo de visão. Muito provavelmente, quem te apresentou, essas são as nossas opções de lentes, com esses campos de visão, com essas tecnologias. Então, ter isso e poder transmitir. Mas, lógico, estamos num varejo e eu não vou dizer para vocês coisas lindas de nossa, o nosso turnover é zero. Não! A gente tem o giro de pessoas. Então, ter uma plataforma de treinamento online, além dos treinamentos presenciais para esse time de balcão, é mandatório, não é nem opcional, porque com a quantidade de produtos que nós temos, de soluções, é importante que a gente tenha conteúdo para que esse time de balcão esteja muito atualizado. E aí, o time de consultoria de campo também tem esse papel de ter esse olhar. Puxa, a equipe daquela loja está precisando de treinamento? É um treinamento que eu tenho dentro da plataforma online? Não, é um treinamento que eu vou dar presencial. O time de consultoria de campo também dá treinamento sobre negócio, muito mais voltado sobre negócio do que produto propriamente. Então, é dessa forma que a gente vai vivendo esse grande ecossistema de olhar para as nossas lojas e falar, aqui é esse modelo de loja que a gente vai colocar, essa segmentação de loja. Mas em todas elas, independente da segmentação, a identidade Carol, ela está presente. Tudo aquilo que a gente quer construir como marca, como oferta para esse consumidor, isso é inegociável. A gente tem algo que a gente precisa garantir para o nosso consumidor. Eu via de 15 metros ali. E, gente, você falou de garantir a identidade. Você enxerga exatamente a identidade que vocês querem passar, mesmo em 15 metros quadrados. Eu olhei ali e falei, cara, é a Carolzinha. É uma Carolzinha, mas que transmite aquilo que eu acho que vocês querem transmitir. Exato. E nessa... Pegando um recorte do que você disse, né, sobre consultor de campo, e tem sido legal o bate-papo, porque a gente tem visto muito, né, todos aqui evidenciar essa figura que é muito importante, porque ela acaba sendo um ponto de contato ali mais frequente lá com o franqueado, acaba sendo o agente que vai levar ou capacitação ou posicionamento, mas também é o agente que volta, né? Além, obviamente, dos comitês que existem, né, dentro das franquias, mas esse canal, e eu imagino o fato de vocês ampliarem cada vez mais as localidades, municípios, ali também ter um time muito bem alinhado, muito bem engajado com a cultura, com a proposta de valor acho que a Carol seja também fundamental, né? Total fundamental. Eu sou meio suspeito porque esse time é o meu time, né? A consultoria de campo faz parte do meu time é a consultoria de campo, né? E precisa, é essencial que ele seja um time muito forte, porque são os nossos olhos, né? É o grande apoio do franqueado e também são os nossos olhos e é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que ele leva informações da franqueadora para o franqueado, para a loja, ele também traz informações importantes do que funciona, do que não funciona, do que precisa melhorar, do que precisa ser corrigido. Então, esse olhar de negócio, né, tem muito valor. E uma das minhas... a gente tem conversas
contínuas, né, com o time. E eu brinco até que eu mando, é um áudio ou um podcast? Às vezes eu falo assim, mando uma mensagem para eles, para justamente ter isso muito próximo, né? De como que esse time pode contribuir, qual é o valor da consultoria de campo, né? A consultoria de campo ela é um presente para cada franqueado, né? É um olhar de alguém que está vivendo todo esse meio e trazendo contribuições para o crescimento do negócio. Nós temos o programa de excelência na Carol, e eu sempre estimulo, eu falo assim, franqueado, a gente acabou de sair, a gente faz reuniões táticas que nós chamamos Rota com a Carol, que são momentos em que nós vamos até os franqueados, então eu vou, a Silvina, que é nossa CEO, também vai, então nós chegamos nesse momento e a gente fala, peçam, cobrem o programa de excelência, porque ele é um presente, ele é um diagnóstico sobre a tua loja. Mais do que ser um programa de reconhecimento, porque esse é o objetivo do programa de excelência, ele é um diagnóstico para vocês, né? Então, para o franqueado. E eu falo isso para eles de forma assim, cobrem, porque vocês têm que se desafiar e desafiem uma loja sua contra a outra, é ter um grupo de lojas. Como você pode ser melhor? Mais do que ser o melhor da rede, você tem que ser o melhor que você tem dentro do seu grupo ou da sua única loja. Como você pode fazer melhor? E é muito gratificante quando a gente olha e vê o crescimento, né? É muito gostoso ter um olhar e acompanhar. Semana passada estávamos em Brasília e eu conversava com um dos nossos franqueados do Centro-Oeste e falava assim, cara, você tá voando, que orgulho, né? E isso é muito gostoso, porque a gente olha e fala, cara, te vi aqui, tô te vendo aqui, e cara, e o céu é o limite. E você, mais do que ninguém, né, pela tua trajetória de tanto tempo lá, você consegue ver a trajetória também de alguns franqueados, né? Acompanhando. Muitos deles têm muito tempo, né? A Carol tem 30 anos, né? Quase 30 anos. Então, a gente ter esse olhar e falar assim, a evolução deles também, o caminhar deles, a evolução das lojas. A loja que era aquela loja branquinha do avental e a loja que hoje traz modernidade, que está vendendo o óculos inteligente, o óculos de IA, os nossos Ray-Ban Metas, Oakley Metas. Então, as nossas lojas estão trazendo muito isso. Então, é gostoso você poder acompanhar esse crescimento e essa evolução de cada franqueado, de cada time de balcão. Eles celebram. Ano passado, vamos botar um case aqui, vocês vão me cortar. Ótimo. Ano passado, eu gosto de estar em campo, né? E a gente foi fazer na Black. Eu rodei 1.000 quilômetros num dia só, tá? Nossa. Então a gente fez. Vamos para cima. E a gente foi viver balcão. E assim, e criamos um super grupo com várias pessoas no balcão. E eles lá interagindo com a gente. E a gente postava e eles falavam, estamos chegando. E a gente ia para dar aquela guinada. Foi faturamento lá em cima, né? Foram dias sensacionais. Da motivação do time. Gente, a gente está aqui junto com vocês. E a gente viu loja que falava assim, nossa, hoje não foi um bom dia. Aí depois a gente saía e eles falavam, nossa, vocês trouxeram aquele... E assim, é a energia daquele time. Varejo tá é isso. Né? E varejo é isso, exatamente. Então, a gente procura estar muito próximo. Lógico que o time de consultoria de campo, espalhado, eu tenho mais de 40 pessoas no time de campo, visitando, né? Eles estão muito mais presentes. Sim. Mas eu tenho a oportunidade de também estar, e eu particularmente gosto. É muito bom, gosto né? De estar ali no olho, de você tá vendo? Nós fazemos também, a gente tem alguns canais de comunicação, a gente faz webinar, e é legal, eu te vejo no webinar. Então, isso é muito gostoso, porque é uma forma Vira uma celebridade, às vezes, quando você chega. São muitas vezes quando você chega, e isso é legal. Sim, também. São 7.000 pessoas no balcão, né? Então, quando você chega e você fala... Você existe, não é uma IA, né? Não é uma... Você existe. Você tá aqui e tal. E é gostoso, que aí eles começam, você veio na minha loja, olha só. Então, são muitos mecanismos que a gente utiliza para fazer se tornar tudo que a gente tem como plano, como sonho real. Programas de incentivo para o balcão, enfim, essa interação,
é ter o nosso franqueado também conhecendo muito da nossa história, de quem é a Essilor Luxótica, de onde está isso. Carol tem 30 anos, mas Essilor Luxótica tem muito mais. Muito mais. Então, o que a gente tem? Como que é essa trajetória? Puxa, a gente nasceu como uma fábrica de armações no norte da Itália, supervisionar. Então, a gente nasce lá naquela fábrica. Então, como que a gente vai construindo? E como a gente consegue transmitir tudo isso dentro do nosso ponto de venda? Então, quando eu falo de uma solução oftálmica de uma lente, como é que chega nessa lente? Qual é a tecnologia? Poxa, eu tenho oferta para todo público. Carol é uma marca democrática. Então, puxa, eu consigo atender o consumidor que vem com um orçamento mais restrito, mas eu consigo pegar aquele mais exigente e às vezes que vai querer trabalhar com a moda, que vai estar super aberto a uma super tecnologia. E a gente tem. Puxa, a gente tem lente com IA, a gente tem lentes Stellest que reduz a miopia infantil, que retarda a progressão. Então, assim, a gente vai trabalhando de forma que esse consumidor encontre e que ele se veja na Carol. Então, você vê na Carol o que você precisa, mas você também se vê na Carol, com toda a solução que a gente tem. E aí, essa dinâmica é o nosso desafio de todos os dias. Até porque tem muita tecnologia envolvida, eu imagino, que toda hora sai alguma coisa nova que precisa chegar na ponta, porque evoluiu alguma coisa numa tecnologia e não pode parar, porque é o tempo todo uma tecnologia nova que requer treinamento, que requer que chegue na ponta para que o consumidor saiba corretamente. Então, vocês têm que ter montado uma engrenagem, né, dinâmica para isso ir acontecendo rapidamente, né? Sim, e mais do que... a gente até a gente tenta concentrar para não deixar os nossos franqueados doidos, né? Porque é aquela dinâmica. Eu que vim de Natura, que tinha ciclos diferentes por região, vai vendo. E a gente chega com franqueado, então a gente tenta canalizar os nossos lançamentos. A gente tem 2 grandes lançamentos por ano de armações, mais 2 de lentes, então a gente tenta concentrar, eventualmente tem um ou outro lançamento, mas a gente utiliza dos canais de comunicação, então a gente faz o webinar sim, a gente faz comunicado, eu brinco que a gente faz até sinal de fumaça, a gente tem que chegar para garantir que as nossas lojas estejam tão antenadas quanto o consumidor. Porque o consumidor, ele está na rede social, ele está conhecendo ali. Então, muito do que ele vem até as lojas, muitas vezes ele pesquisou. Ele pesquisou antes, ele fez um trabalho de busca, ele foi impactado por um influenciador. Hoje a gente está em tempos de TikTok, né? A gente olha, está todo mundo consumindo diferentes canais de comunicação, não é só TV aberta. Não, você tem TV aberta, você tem TV fechada, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem Google, você tem uma infinidade de canais de comunicação com esse consumidor, todas as gerações, isso é intrageracional, você tem todas as gerações permeando e participando disso. Talvez você vai ter um TikTok mais para essa geração mais novinha, mas as gerações mais acima de 60, de 70, estão conectadas. Então, a gente fala de um consumidor conectado. E se o meu consumidor está conectado, a minha loja precisa estar antenada, porque ela precisa saber o que está falando. Então, se eu tenho um influenciador falando sobre um produto, sobre uma tecnologia, sobre um lançamento, a minha loja precisa estar preparada, ela não pode ser pega de surpresa. Então, a gente utiliza todas as nossas gamas de meios de comunicação para tentar assegurar que essa loja esteja alinhada com tudo aquilo que a gente está comunicando. É desafio um atrás do outro, né? Porque... Foi o que você falou, desculpa, claro, passo para você. É esse desafio, porque o consumidor ele está antenado para caramba. E eu costumo dizer, não dá para ter consumidor antenado, consultor desantenado. Exato. Né? Porque vai saber de alguma coisa pelo consumidor. E aí que é o problema. Por isso que eu acho que não é fácil o trabalho de vocês de ficar antenados e usando os recursos que podem, né? E esse ponto que é importante, porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela está muito presente, você evidenciou aqui pontos
que são antagônicos, que é a presença, né? E a tecnologia ela está presente, né, no consumidor, né, acessando diversos canais, está presente no desenvolvimento de produto, está presente em como eu vou comunicar com o meu consumidor, com o meu franqueado, com todo o meu time. E é interessante que cada vez mais, né, a tecnologia ela vai dando mais possibilidade para que vocês possam estar mais presentes, que o tempo de vocês acabe sendo aí revertido em presença, em apoio. Isso a gente tem visto muito nas marcas, né? Me ajuda aqui ao dia ter 48 horas para que eu possa, basicamente, estar mais próximo do meu franqueado, entender o comportamento do meu cliente e aí, obviamente, definir as melhores estratégias, né? Eu vejo muito a tecnologia caminhando junto com a humanização, né? Eu não vejo um caminhando sem Sim. o outro. Eles estão juntos e estão caminhando justamente para que você ganhe, você traga ganhos dessa sinergia, né? Como é que eu consigo, através das diferentes soluções tecnológicas, ter uma maior possibilidade? Como é que eu aprimoro o meu relacionamento? Não é que eu ignoro o relacionamento, é como que a tecnologia me ajuda a aprimorar e a estar mais próximo. Porque quanto mais tecnologia, a tecnologia tratando o simples, o operacional, poxa, ela me dá a possibilidade de pegar um telefone, de ligar, ela me dá a possibilidade de estar presente numa loja, de entender, de ter conexões rápidas e falar, peraí que eu vou ter que fazer uma planilha. Não. Cara, hoje você tem soluções em que eu preciso de um dado, rapidamente eu tenho esse dado, e aí eu consigo e eu invisto um tempo muito mais qualificado na relação humana. E aí todos crescem. É a tecnologia caminhando com o crescimento, né? E aí, com aquele desafio do tempo que a gente tem, né? Viu por que eu queria trazer a Michelle aqui, né? Com aquele desafio do tempo que a gente tem aqui, que a gente já passou, olha só, já passamos um tempinho. E lá tá vendendo franquia, ela precisa estar lá. Michelle, para a gente ir caminhando para a parte final aqui, tenho perguntado para todos aqui qual é o desejo, né, a visão, a expectativa, como você está enxergando, né, o varejo nos próximos anos, Óticas Carol nos próximos anos, as franquias nos próximos anos. Dá um pouco dessa tua visão, né, para a gente, esse teu sentimento, a sua expectativa. Bom, a gente quer cada vez mais estar próximo do consumidor, né? Então, a gente tem uma ambição, sim, de continuar crescendo com Carol, crescendo não só em número, mas também em qualidade. Então, isso é muito importante. A gente não quer, eu quero abrir de qualquer... Não, a gente quer abrir lojas com qualidade, lojas super saudáveis, que façam muito sentido e que tragam muito valor para esse consumidor, né? Então, esse é o nosso desafio constante e a gente sempre vai estar buscando. O Brasil tem muita oportunidade. O Brasil tem muita oportunidade. Não já está longe de falar que é um mercado saturado de ótica. Tem muita coisa, tem muita oportunidade de trazer e de estar presente com o Carol. O varejo brasileiro tem sempre um desafio. A gente tem aí N desafios na mesa esse ano, com tantas coisas acontecendo, um ano mega desafiador, mas a gente tem uma crença muito forte de que se a gente tiver a loja certa, no ponto certo, com todo um produto certo e principalmente um time certo, o crescimento também é certo. Então, quando eu falo de ter a loja saudável, é sobre isso. É uma loja rentável, é uma loja que é muito boa para o franqueado, é muito boa para nós, franqueadora, mas principalmente também é muito boa para o consumidor. Então, onde todas as partes elas têm um ganho importante. Então, a gente anseia muito isso e essa é a nossa busca constante, de ter um olhar crítico. Falei muito com os meus franqueados de ser estratégico, ter um olhar estratégico, não dá para deixar. O nosso varejo não é para amador, sim, definitivamente. A gente precisa ter um olhar muito criterioso, muito intencional, ser muito intencional nas nossas decisões.
E ser estratégico, né? Para que você olhe e você fala, puxa, como é que a minha loja ela pode vender mais? Nenhuma loja chegou no ápice. Dá para vender mais, dá para fazer mais, dá para construir mais. Tem muito consumidor. Eu falei para todo mundo um dia vai ser presbítero, gente. Então, quando a gente olha isso, olha o nosso mercado e como que a gente pode ter um negócio que trate saúde, porque a gente está falando de saúde visual, de uma forma séria, mas que traga a moda, que traga o glamour e que ajude esse consumidor nas diferentes etapas. A gente não falou aqui, eu sei que está com o tempo apertado, você falou que você usava óculos solar. Sim. Nós somos um país que tem muitos dias de sol aqui. E a gente pouco utiliza óculos solar. E existe um dano, a gente tem sempre um desafio de falar da conscientização do cuidado visual. A gente tem dentro de Carol a caderneta da visão. A gente estimula. Assim como a caderneta da vacinação, a caderneta da visão. A gente não tem um incentivo de levar as crianças num oftalmologista para olhar preventivamente, para fazer o cuidado preventivo, né? Então, isso é extremamente importante. Então, começa dali, da gente cada vez mais movimentar essa conscientização de o cuidado visual desde muito cedo, o uso do óculos solar também, independente, sabe? São coisas que, você tem os raios, o VA, o VB incendindo, e que isso a longo prazo, daqui a pouco vai te prejudicar. Vai ser danoso. Exato. Então, à medida que você trabalha isso, você vê uma gama de oportunidades de você ofertar através de um produto de qualidade, porque isso também é muito sério. A gente tem um mercado, assim como em todos os varejos, muito delicado, que a gente tem que olhar, puxa, é autenticidade, é garantia. Então, é muito sobre isso. E não só no mercado óptico, mas em todo o varejo. Então, eu vejo, sim, o varejo brasileiro com um crescimento e com oportunidade, mas com muita atenção, com muito direcionamento, com muita estratégia para que tenha um crescimento saudável. Não é crescer a todo, porque a gente vê muita rede, cresce um monte e depois acaba não fluindo. Então, acho que tem que ter esse olhar muito sério, mas eu acredito muito, sou apaixonado pelo Brasil, acho que o Brasil tem oportunidades únicas e tem, para mim, a grande cereja do bolo, e não é cereja só por enfeitar, mas é por trazer a beleza ali, é o brasileiro, né? Que traz ali um tempero, como você falou no início. O bom do Brasil é o brasileiro. O bom do Brasil é o brasileiro. Que é esse pessoal que não tem medo de encarar, não tem medo de arregaçar as mangas e ir para cima e fazer acontecer. E aí, adicionando um ponto importante, você usou uma frase ali que eu achei muito relevante, a questão de você ser intencional. Porque também, culturalmente, a gente, como bom brasileiro, a gente se adapta muito fácil às coisas. E a gente acredita muito nesse poder de adaptação, do jeito de ser dinâmico, o jeitinho brasileiro. E aí tira um pouco desse nosso foco, dessa nossa disciplina, do nosso olhar para, cara, vamos fazer as coisas por esse caminho, dessa forma, vamos medir, botar essa intencionalidade. E os bate-papos que a gente tem feito e eventos que a gente participa, tem esse compromisso, né, de trazer essa consciência de como que a gente pode direcionar melhor as nossas estratégias, os nossos projetos, processos, disciplina. Tem caminhos que a gente pode seguir, e aí dentro desse movimento existem realmente muitas oportunidades. E diria, um Brasil do tamanho que é, para todo segmento. Para todos os segmentos que a gente está falando, a gente percebe isso, né, que existe sim. Então, concordo, né, com essa visão também sua, né, de futuro, de promissor, com desafios, né, com os obstáculos que, obviamente, a gente sempre vai ter, mas promissor, né, para crescimento, para essa sustentabilidade aí dentro dos negócios. Do pequeno ao grande empreendedor. Exato. É sobre isso. É sobre isso. E o que eu acho mais legal para também fazer aqui meu fechamento é que tudo isso está dentro de um propósito que eu acho muito legal quando eu converso com qualquer profissional ali
da Carol, que é a gente quer crescer sim, a gente quer ocupar mais território sim, a gente quer vender sim, mas vocês têm uma preocupação ética com a questão da saúde, de levar a saúde, você vê, preventivamente, tem um objetivo nobre aqui por trás, e que eu sei, porque conheço muitos de vocês lá, que isso de fato vem da essência, com a preocupação da prevenção. Tudo bem, eu vou acabar comercializando meu produto, mas faz parte. Lá atrás eu tenho uma preocupação com a sua visão, que eu acho que isso poderia ser melhor para você e tudo mais, e eu acho que isso é muito legal, né? Isso leva a uma coisa muito legal. E eu acho, para quem nos vê aqui, a gente acabou tendo uma aula eu pelo menos fui pegando pontos aqui que são pontos importantes para quem está nessa trajetória de crescimento e tudo mais. Desde uma segmentação, que você falou, não dá para tratar os diferentes de forma igual. O Brasil é continental, tem coisa que encaixa aqui, não encaixa lá. Então eu tenho um modelo de 15 metros que vai fazer muito sentido aqui, mas eu tenho um modelo maior que vai fazer muito sentido acolá. Então você falou de segmentação, você falou de clusterização, você falou de ritos e rituais junto aos franqueados de aproximação, você falou a importância do consultor de campo nesse processo, você falou de capacitação. Isso são pontos para a gente check, ou não, aqui eu ainda preciso melhorar, que fazem com que depois a gente entenda porquê do tamanho de vocês e porquê da relevância de vocês. Parabéns, obrigado mais uma vez aí pelo aceite do convite. A gente sabe que a agenda e tempo hoje é algo muito importante, logo numa feira como essa, gigante. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho de Carol e espero vê-los na Carol. Sem dúvida. Sobre isso. Obrigada, gente. Sem dúvida. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Não esquece aí de compartilhar, de seguir e deixar o comentário também. Obrigado mais uma vez, Michele, pela gentileza de estar aqui com a gente. Tonini, muito obrigado também. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.